Como já era esperado, o PIB do ano passado mostrou um retrato muito negativo da economia brasileira. O tombo foi de 3,6%, após a retração que tinha sido registrada de 3,8% em 2015. Desde o começo dos anos 30, a economia brasileira não registrava 2 anos consecutivos de uma recessão tão pesada assim. E essa retração histórica acabou se alastrando pelos vários ramos de atividade. Nós tivemos queda muito forte da indústria, do comércio, de serviços, até da agropecuária, que apresentou uma reação apenas no último trimestre, e houve uma queda muito preocupante da formação bruta de capital fixo, que se traduz em investimentos. A queda no ano passou dos 10% e, com isso, os investimentos atingiram 16,4% do PIB. Isso é muito pouco diante do que o país precisa, inclusive se pensando na reversão da crise econômica. O nível de investimentos tende a atingir um patamar superior aos 20% do PIB para que haja um embalo mesmo da atividade econômica. E aí nós temos um desempenho muito negativo também de um outro dado que tem muita influência na atividade econômica, que é o consumo. O consumo das famílias registrou 8 trimestres consecutivos de queda. Portanto, foi um dos fatores que acabaram levando a toda essa retração da economia brasileira. Durante um longo período, o consumo foi um dos fatores determinantes para um desempenho melhor da atividade. Nós tivemos até aquele impulso artificial durante o governo Dilma, com uma forçação aí de queda de juros, liberação maior de crédito, começando pelos bancos públicos. Agora, a grande interrogação que fica é o que poderá acontecer a partir deste ano. Como eu disse, 2016, esse PIB que foi divulgado agora, é um retrato de uma situação que nós já tivemos e tomara que tenhamos deixado lá para trás. É esperar que em 2017 a economia ainda consiga ganhar impulso. Por enquanto, as projeções são de uma expansão na faixa de 0,5%. Isso é melhor do que tínhamos no começo do ano passado, quando não se podia sequer contar com a possibilidade de uma reversão de crise, de retomada do crescimento. Agora, as projeções são positivas. Nós temos a inflação em queda, que tende a derrubar mais os juros, inclusive do crédito, que é um fator preponderante para que se possa contar com uma reação mais forte do consumo, ainda que haja um problema gravíssimo nesse aspecto, que é o desemprego, que continua aumentando e já atinge cerca de 13 milhões de brasileiros. Então, são várias frentes de problemas que terão de ser administradas simultaneamente para que se possa estabelecer as condições necessárias para que a economia engate um crescimento mais vigoroso. Crescimento nós devemos ter, mas há necessidade de se acelerar esse processo, o que pode até acontecer no segundo semestre. E aí tem toda a agenda do governo, a agenda de reformas, que na verdade não tem tantos reflexos assim sobre o crescimento em si, mas pode estabelecer um ambiente de maior confiança que possa estimular os investimentos. Aí nós temos o governo também tomando algumas medidas pontuais, aí sim para tentar acelerar a atividade, como foi o caso da liberação das contas inativas do Fundo de Garantia. Mas ele também está com as mãos atadas diante de todo o desequilíbrio fiscal que houve nos outros anos, nos últimos anos. Não foi só uma questão de retração de atividade, houve um desmonte da estrutura financeira do país, não só pela corrupção, pela roubalheira, mas também pela ineficiência, pelo uso indevido dos recursos públicos e até pelos estímulos artificiais que foram dados. Então, o governo, no momento em que percebeu que a economia já não estava dando certo, começou a liberar dinheiro, começou a ampliar os gastos com a máquina pública e nós temos hoje também um imenso rombo fiscal a ser administrado. Então, é esperar que haja um mínimo de reorganização da economia, que estabeleça esse ambiente de maior confiança e que medidas pontuais possam alavancar uma atividade melhor da economia brasileira e esperar, principalmente, que do ponto de vista social haja, em algum momento, a reversão no processo de desemprego.